Você já percebeu que cada vez mais brasileiros estão saindo do país? E isto não é impressão sua. Hoje, quase 5 milhões de brasileiros vivem fora do Brasil. E este número cresceu mais de 80% nos últimos anos. Porém, junto a este crescimento, vem também aquela dúvida que todo mundo traz. Qual país realmente vale a pena? Qual desses países aceitam melhor os brasileiros? Qual país tem trabalho e qual país ainda compensa começar do zero? Porque uma coisa é o que vendem na internet por aí, outra coisa é a realidade. Então, no vídeo de hoje, eu irei te mostrar os países que estão mais abertos para brasileiros, quais as áreas têm mais oportunidades e quais os caminhos que realmente existem para uma imigração legal. E já te aviso, alguns países estão facilitando, e facilitando muito, enquanto outros estão de fato endurecendo as regras. Então, fique comigo até o final do vídeo, que de fato, depois de assistir esse vídeo, tenho certeza que você irá mudar totalmente os seus planos. Bom, vamos lá, turma. Eu já quero começar por um país aqui que já tem muitos vídeos falando sobre este país, que é a Espanha. Até porque é um dos países que mais chamou a atenção dos brasileiros recentemente. A Espanha está vivendo uma das maiores regularizações de estrangeiro dos últimos anos. Como todos já sabem, quem me acompanha aqui no canal, eu já postei vídeo aqui falando sobre a Espanha, viver na Espanha, o mercado de trabalho espanhol, e que o governo também abriu milhares de processos para regularizar praticamente todos os imigrantes dentro da Espanha. Mas calma, isso não significa que qualquer brasileiro possa entrar lá e ficar simplesmente ilegal esperando a documentação. Tudo isso exige critério, prazo e regras. Mas uma coisa é verdade, a Espanha hoje é um dos países mais abertos da União Europeia para uma imigração qualificada e para o trabalho remoto. Além disso, a Espanha tem uma vantagem enorme para brasileiros. Ou seja, todo brasileiro, após 2 anos de residência na Espanha, já pode pedir a nacionalidade. É isto mesmo que vocês acabaram de ouvir, pessoal. São apenas 2 anos, enquanto outros países são 5, 7, até mais. Então tem muita gente hoje olhando para a Espanha como uma boa estratégia para conseguir um passaporte europeu mais rápido. Além disso, também falta trabalhadores nas áreas da construção civil, turismo, saúde, transporte, hotelaria, cuidado com os idosos. Então, dependendo do seu perfil, a Espanha pode ser uma excelente opção para você. Bom, turma, o próximo país que eu irei falar aqui é Portugal. Até porque Portugal continua sendo o destino favorito dos brasileiros. E eu até entendo o motivo. Mesma língua, cultura parecida, adaptação mais fácil. Porém, o cenário em Portugal mudou muito. E isto é algo que muita gente ainda não entendeu. Portugal começou a endurecer as regras da imigração. Aquela famosa manifestação de interesse acabou, o visto de procura de trabalho foi suspenso. Hoje, legalmente, quem quer viver em Portugal já tem que chegar praticamente com visto de trabalho. Ou seja, aquela história de eu vou lá como turista e depois resolvo por lá, ficou muito mais difícil agora. Só que, ao mesmo tempo, Portugal continua sendo uma porta de entrada para muita gente, principalmente através do visto de estudante. Eu falo isso porque muita gente não sabe. Porém, o visto de estudante em Portugal, ele permite trabalhar legalmente, levar a família, abrir atividade, construir o tempo para a nacionalidade. Pessoal, eu já deixei um vídeo aqui, meu, falando sobre como obter o visto de estudante. O vídeo está completo, lá eu dou ensino e dou o passo a passo. Bem interessante, vale a pena vocês assistirem. Vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo. Vão lá e confiram. Então, para quem não tem renda alta, não trabalha remoto e quer construir uma vida na Europa, continua sendo um dos caminhos mais acessíveis. O próximo país que eu trago para vocês aqui é o seguinte: se vocês têm qualificação profissional, a Alemanha pode ser um dos países mais interessantes hoje, porque a Alemanha está com falta real de trabalhadores. E quando eu digo falta, é falta sério mesmo. As áreas com mais demandas hoje são tecnologia, enfermaria, engenharia, construção civil, transporte e indústrias. A falta de mão de obra nesses setores são tão grandes
que obrigou o governo a criar um cartão chamado cartão de oportunidades. Basicamente, dependendo do teu perfil, você pode ir para a Alemanha mesmo, sem contrato de trabalho e ainda procurar emprego por lá. Depois, converter para a residência de trabalho. Só que aqui existe um detalhe muito importante. A Alemanha valoriza muito a qualificação e o idioma. Então, normalmente você precisa ter experiência profissional, diploma ou formação, inglês ou alemão. Os dois, melhor ainda. Ou seja, não é um país fácil, mas eu te garanto, é um dos mais promissores para quem tem qualificação. Agora, vamos falar da Irlanda, porque muito das pessoas, a maioria dos brasileiros hoje, vê a Irlanda apenas como intercâmbio. Hoje a Irlanda ela concentra sedes europeias de gigantes como a Google, a Meta, a Apple, a Microsoft, e isso gera muita, mas muita oportunidade para estrangeiros. E as áreas que mais contratam na Irlanda são TI, finanças, saúde e engenharia. Mas é claro, todos esses países você necessita de alguma coisa a mais. Como eu já disse, inglês forte, profissão qualificada, uma reserva financeira, porque no começo pode ser extremamente puxado e pesado. Agora, o próximo país é um país que eu gosto muito e é um dos meus favoritos, porém ela vem num processo diferente da Espanha. Estamos falando da Itália. A Itália endureceu, mas endureceu muito o seu processo para imigrantes. Porém, exige um caminho ainda chamado Decreto Flussi, que é basicamente um programa anual que libera cotas de emprego para estrangeiros. E o Brasil normalmente participa dessas cotas. Porém, tem de ficar muito atento, porque as vagas se esgotam rapidamente e o processo é um pouco burocrático. Então sim, ainda existe possibilidade, mas não é aquele caminho simples que muita gente imagina. Depois de pesquisar tudo isso e trazer aqui para vocês num vídeo, eu cheguei a uma seguinte conclusão. Não existe um país perfeito. Existe o país certo para o teu perfil. Tem país melhor para quem trabalha remoto, tem país melhor para quem quer estudar, tem país melhor para quem tem qualificação profissional ou para começar do zero. O maior erro hoje é tomar decisões baseadas em vídeos sensacionalistas de internet. Pessoal, imigração não é TikTok, não é ganhe em euro e fique rico. Existe burocracia, existe custo, existe adaptação, porém existe oportunidade. Mas boas oportunidades para quem faz as coisas da maneira certa. Então, antes de decidir qualquer coisa, pesquise, entenda o seu perfil e monte um plano inteligente. Agora, me conte aqui nos comentários, eu quero saber de você. Qual desses países você escolheria para morar? E já deixa o teu like, porque esse vídeo deu muito trabalho para pesquisar e organizar essas informações, pessoal. E compartilha esse vídeo com aquela pessoa que sonha em morar fora e ainda está com dúvida ou perdida sem saber para onde ir. Eu sou o Franklin do canal Minuto Portugal. Um grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.